Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, amados. Hoje, começando um novo tema nos nossos estudos da Palavra de Deus, nós vamos estudar o livro de Efésios. O livro de Efésios, ele tem só 6 capítulos. É muito maravilhoso. Aqui o autor é Paulo. E ele foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo. E ele traz para você e para mim princípios diários para as nossas vidas. Ele fala que Deus ama você, ama a mim. E que em Cristo Jesus, amados, nós somos totalmente aceitos por Deus. E Deus tem um grande plano para as nossas vidas. Nós vamos ver isso neste livro, estudando capítulo por capítulo. Aqui eu vou fazer uma introdução, né? Sobre esse livro. Estudiosos escreveram que o livro de Efésios ele é abundante em sabedoria e, e ele também é abundante em nos encorajar, em grandes ensinamentos sobre o que significa ser um cristão e como é que a igreja deve funcionar. E alguns autores, né, que escreveram estudos sobre esse livro de Efésios. E eu tenho várias Bíblias de estudos e eu gosto de pesquisar. Alguns falam que a mensagem mais importante desta carta é que em Cristo nós somos amados incondicionalmente, totalmente aceitos por Deus. Na verdade, alguns dizem que esse é um dos pontos chaves desse livro. É que Deus nos ama. Você e eu podemos desfrutar desse amor de Deus e torná-lo cada vez mais enraizados e alicerçados nele, neste amor. E também esse livro ele trata de bênçãos espirituais que nos pertencem em Cristo, da nossa posição de autoridade nele. Ele fala dos mistérios de Deus, da necessidade de você e eu andarmos em amor, na luz de Cristo. Ele fala da importância da unidade entre os crentes, sabe? Na igreja, da ordem adequada nas famílias e nos relacionamentos, de como nós vamos lidar com a ira, de como guerrear contra as potestades, os principados na esfera espiritual. Então, à medida que nós nos dedicarmos à leitura do livro de Efésios, eu, falando de mim, né? Vocês, nós todos possamos aprender, né, esses ricos ensinamentos e que eles possam criar raízes em nossos corações e que nós possamos aplicá-los nas nossas vidas diárias. Eu espero e eu oro para que através desse livro todos nós possamos experimentar o amor e a aceitação de Deus de maneira muito pessoal e profunda e que possamos ser cheios com esse ensinamento, com os propósitos de Deus ao ler sobre como Ele, Deus, se sente a seu e a meu respeito. Eu creio, amados, que Deus tem grandes coisas para você e para mim, né? E que Ele preparou, mesmo antes da fundação do mundo, como nós vamos ver nos estudos. E eu peço a Ele que Ele possa revelá-los a mim e a você, capacitarmos, né? Para que nós possamos executar essa obra gloriosa, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que habita em você, que habita em mim. Então, nós vamos estudar o capítulo 1, né? Hoje eu estou fazendo só uma introdução. No capítulo 1, nós vamos ver que, falando que nós fomos, você e eu fomos, você foi escolhido, eu fui escolhida por Deus, né? E esse é um dos maiores desejos, né, nosso, do ser humano, é de ser amado, de ser aceito e de se sentir que pertence a alguém, né? E nós queremos ter essa sensação
de que estamos ligados ou que pertencemos a alguém ou a alguma coisa. E nós vamos ver nesse capítulo 1, que nós vamos estudar. A partir de hoje, nós vamos estudar o livro de Efésios, amém? Eu quero deixar essa introdução e quero declarar que a bênção de Deus, que o amor de Deus, que nós vamos aprender aqui, está em mim, em você, que Ele nos ama e que em Cristo Jesus nós somos totalmente aceitos por Deus e que Deus tem um grande plano com as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, você crê que você e eu pertencemos a Deus e que fomos predestinados, planejados em amor, né? Deus nos adotou, né? Como seus próprios filhos, através da pessoa amada de Jesus Cristo, para que você e eu pudéssemos viver para o louvor e glória e graça do teu santo nome. Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus, porque em Jesus Cristo, né? Você e eu temos redenção, salvação, através do nome de Jesus. Nós temos o perdão dos nossos pecados, né? De acordo, amados, conforme está aqui em Efésios, sabe? De acordo com as riquezas da graça de Deus que Ele derramou sobre mim, sobre você, com toda a sabedoria, com todo o entendimento. Amém? Fica com essa introdução hoje, em nome de Jesus, e que a bênção de Deus, a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe ricamente.